Oi meninas, vim fazer pra vocês o relato do meu parto, como foi o meu parto cesárea. A Liara nasceu no dia 13 de 10 de 2014, às 10 horas e 10 da manhã. Bom, esse vídeo eu não vou editar porque eu não tô podendo ficar sentada muito tempo no computador, então eu vou só upar mesmo no YouTube e vai ter os erros, com certeza. Bom, como começou? Vocês lembram que no vídeo passado eu falei pra vocês que eu tinha ido no hospital e tudo, tinha sentido umas dores e que não era nada, não tinha sido trabalho de parto. Pronto, quando foi na noite do sábado 11, eu tava dormindo e tal, tava até sonhando que tava tendo ela e tudo. Aí quando de repente eu acordei sentindo sair alguma coisa. Aí eu pensei, né? Aí eu, pronto, será? Aí tava sentindo umas dorzinhas, sabe? Não parecia contração, parecia cólica menstrual. Aí o que eu fiz? Me levantei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha uma mancha rosa na minha calcinha, uma mancha rosada. Aí quando eu fui me limpar, ficou no papel também essa mancha rosada. Aí pronto, eu acordei o Luiz e disse, Vitinho, acho que eu tô perdendo tampão, porque tô saindo uma águazinha rosa. Daí foi a noite quase toda acordada, porque no outro dia era aniversário da minha irmã. E assim que eu comecei que começou a sair esse tampão, começou a vir umas contrações fraquinhas, sabe? Vinha a contração, passava, vinha a contração, passava, coisa assim de 10 em 10 minutos, 20 em 20 minutos, nada ritmado não. Aí quando foi no outro dia pela manhã, não na mesma noite, de madrugada eu fiquei com medo, nossa, será que eu vou entrar em trabalho de parto agora e as coisas da festinha dela nem tão prontas, e eu nem, lógico que eu não ia deixar a minha irmã na mão, gente. Eu acho que eu ia ficar sofrendo ia acabar tendo a Liara em casa e não ia deixar as coisas pra fazer. Bom, aí eu fiz o que tava faltando. Me levantei, eram as 3 da manhã. Aí me levantei, fiz o nome dela que era pra pôr na parede, que eu ainda não tinha feito. Colei umas caixinhas que estavam faltando. E pronto, fui fazendo o que dava pra fazer no intervalo das duas. E assim foi o domingo, o dia todo. As contrações fraquinhas. Ia, voltava. E foi o domingo todo assim. No domingo eu tinha um monte de coisa pra fazer e passei o dia desse jeito. Aí tomei um banho e aí começou a aumentar um pouco a dor, mas o tempo não aumentava. Tava vindo do mesmo jeito, 10 em 10, 20. E só isso passava mais. Eu disse, não, acho que não vai ser hoje não. Eu sei que ele continuamos, teve a festa. Na hora da festinha e tudo, tomei banho, me arrumei a mesa, a gente fez a decoração todinha. Até vou postar uma foto agora pra você. No final, no Facebook tem um monte de foto, gente. Eu costumo de editar o vídeo e esse eu não vou editar. A gente tirou várias fotos e tudo, os convidados chegaram. Aí eu vim pra cá pro computador e as dores só foram aumentando. Cada 5 minutos vinha uma contração forte e passava. Vinha contração forte, passava. Eu sei que fui, aguentei até umas 7h30. Que aí eu disse, não mãe, não tô aguentando mais, as dores estão muito fortes. E isso eu passei o dia todo perdendo o tampão. Vinha com sangue, vinha marrom, aí quando foi à noite ele já tava marrom, parecia borra de fim de menstruação. Aí pronto, aí eu pensei, não, eu não aguento mais, vamos pro hospital. Vamos pro hospital, não levamos bolsa, gente, não levamos. Foi só eu, ela, o cartão da maternidade, cartão da gestante, identidade, a gente foi pro hospital. Quando eu cheguei lá, a minha mãe não pôde entrar, eu entrei sozinha. Aí fiquei deitada lá e as dores fortes e tal. Eu entrei, fiquei
na sala esperando a doutora para ela vir fazer o exame de toque. Esperei. Acho que uma meia hora ela chegou, porque ela tava fazendo uma cesariana. Meia hora ela chegou, aí ela, pronto, vamos fazer o exame. Fez o exame de toque e eu não tinha nenhum centímetro de dilatação, não tava em trabalho de parto, meu colo ainda tava alto e fechado. Aí ela me deu uma injeção de Buscopan, porque ela disse que sim. Olha, se a injeção fizer efeito, é porque não, é só o comecinho, não é trabalho de parto. Mas se as dores continuarem, aí é realmente trabalho de parto. Tem como você ir pra casa? Tem. Vim pra casa. Realmente eu queria ficar internada, né? Mas eu disse, não, então vai dar tempo ainda a gente ajudar a Basinha em alguma coisa. Ela ficou aqui com a minha tia, meu marido, meu irmão, ajeitando na festa dela e tudo. Ela tava toda feliz porque tinha um pula-pula, a decoração tava do jeito que ela queria. Aí pronto, a gente voltou pra casa. Aí quando eu voltei, eu tava morrendo de fome. Aí eu comi arroz com ovo, gente. Pra não dizer que eu comi nada pesado, nada não, foi só isso. Acho que umas 3 colheres, porque a dor tava forte demais, eu não aguentei comer. Então, a gente ficou assistindo o seriado e as dores só aumentavam. Eram dores horríveis. E não sei nem de longe explicar. Ok, gente, eu não tô assustando vocês. Eu tô contando o meu relato do parto. Como foi o meu. Eu senti muita dor. Não foi pouquinha não, como tem gente que diz, não sei o que, não foi pouquinha não. Eu tinha tudo pra ter meu bebê normal. Fui pra lá com esperança de ter meu bebê normal e tudo. Quando deu 11 horas, eu tava tentando dormir, mas as contrações estavam vindo de 6 em 6 minutos. Daí não dava pra dormir de jeito nenhum. Aí eu acordei meu marido, aí eu disse assim, tá doendo muito. Acho que já eu vou voltar pro hospital. Aí pronto, calei a boca, ele dormiu de novo e eu fiquei sentindo as dores cada vez mais forte. E de repente eu senti assim, como se fosse espocando uma bexiga, uma bola. Mas não saiu nada, só senti mesmo espocar. Aí eu disse assim, olha, eu acho que a bolsa estourou. Aí eu acordei, Pitinha, acho que a bolsa estourou. Aí ele disse assim, agora? Aí eu disse, não, agora a gente tem que ver se realmente estourou. Quando eu me levantei, a sorte é que eu tava com absorvente. Quando eu me levantei, lascou o absorvente de um lado pro outro, viu, todinho. Aí eu peguei, pronto, tá aqui, acho que foi a bolsa. Aí corri pro banheiro pra ver se era sangue, né? Porque meu medo era que fosse sangue. Mas não, quando eu cheguei lá era só uma água branca assim. E uns pedacinhos brancos. Pronto, aí daí eu botei outro absorvente e eu acordei minha mãe, a gente foi pro hospital, mas dessa vez já levou o bolso, já levou tudo. A gente chamou o meu vizinho, aí ele levou a gente. Quando eu cheguei no hospital, aí foi mesmo processo. Porque aí ainda deu uma confusão, porque eu cheguei lá, aí uma enfermeira, sei lá o que ela queria da vida, quando me viu, aí eu pensei assim, mulher, eu voltei, porque ela disse que se eu estivesse sentindo mais dores e as dores não passassem com o Buscopan, eu voltasse. Aí ela perguntou assim, sim, e você ainda tá sentindo dor? Eu pensei, estou sentindo muita dor, senão eu não tinha voltado. Ela, mas a doutora perguntou se você queria ir pra casa. Eu pensei, não, ela não perguntou se eu queria ir pra casa. Ela disse que ia me internar, saiu, quando ela voltou, ela perguntou se eu podia ir pra casa, se eu tinha como ir pra casa. Ela perguntou, você veio de carro? Aí eu disse, vim. Ela disse, tem como você ir pra casa? Aí eu disse, tem, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar, não, pelo amor de Deus, não sou escandalosa não. Vim pra casa. Aí eu cheguei, ela disse assim, pois vai lá pra sala de novo, esperar a doutora, tira a roupa. Eu disse assim, mas eu tô perdendo líquido, vai sujar tudo. Aí a mulher pegou e disse, não tem problema não, tira a parte de baixo e fica esperando a doutora chegar. Aí quando foi, não era a mesma doutora, era o doutor, que eu acho que, se eu não me engano, é pai dela. Aí ele veio, checou, ele disse, você tá com 2 centímetros de dilatação. Aí eu já fui assim, olha, o negócio tá andando. Aí ele disse, pronto, você vai ficar internada porque você começou o seu trabalho de parto.
Aí, peraí, gente, só um segundo. Voltei. Aí foram chamar minha mãe, ela trouxe as bolsas e eu fiquei lá na sala. Menino, só aumentou as dores. Só aumentou as dores. Começou a doer. Eu pensei que eu ia morrer, lhe juro. E as dores aumentavam, só que o tempo de uma contração para outra diminuiu. E aí pronto, era 20 em 20 minutos. Eu conseguia dormir entre uma contração e outra. E a minha mãe começou a estranhar, né? Gente, a minha mãe foi um anjo nesse dia, porque eu nem sei o que teria sido de mim se tivesse outra pessoa comigo, se não fosse minha mãe. É por isso que diz que a mãe da gente conhece a gente de qualquer jeito, mesmo que não tenha tanto assim, proximidade com o tempo, você vai se afastando um pouquinho, mas quando precisa, tem que ser a mãe da gente mesmo. Porque se não fosse minha mãe, acho que eu tinha morrido ali. Se eu comecei a chorar, e cada vez que vinha a contração me trouxe todinha. E a barriga nada de descer, era aqui em cima, ó. E lá embaixo um buraco. Não tinha, gente, ela não desceu hora nenhuma. As contrações vinham forte. Eu ficava roxa e gemia e chorava. E dizia, mãe, eu vou morrer, mãe, agora eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Eu fui frouxa. Gente, eu não sei se é porque as dores eram grandes demais ou se eu é quem sou frouxa pra dor, né? Que a gente não tem como medir uma dor de uma grávida pra outra. Mas foi horrível. Horrível. Não tem palavra que defina melhor. Foi horrível, terrível. E eu no Facebook falando com meu marido que eu tava sentindo e pobre morrendo de pena aqui. Sei que sofri quando eu ficava, me levantava. Aí eu segurava na barra da cama, me acocava, fazia força quando vinha a contração, fazia força. Parecia que eu não tava fazendo nada. A menina não saía nem do canto, não descia. E eu vomitei umas 20 vezes. Vomitei, perdi o líquido todo dentro da sala. Todo o líquido amniótico saiu. Não ficou nada, porque eu sei porque eu fazia muita força quando eu vomitava e já não saía mais nada. E das outras vezes que eu vomitava aqui, eu fazia força, saía o líquido. Lastrou o chão lá de líquido amniótico. E eu ia pro banheiro, ficava debaixo do chuveiro, só aumentava a dor. Eu ia pro vaso, ficava sentada no vaso, fazia força e nada dessa menina descer. E ela mexia. E a mãe dizia, não é normal. Isso não é normal a criança mexer desse jeito, não. Porque ela mexia, gente, de uma forma que era vindo a dor e ela aqui, ó, do mesmo jeito daqueles vídeos que eu postava. Os braços, sei lá, perninhas, não sei o que era. Eu sei que fazia bolão aqui em cima, ó, não descia, não fazia nada, só fazia mexer dentro da barriga. E eu, mãe, isso não é normal não, mas tô com medo, e eu tô com medo da menina morrer, porque já tava sem líquido e já era 2 horas da manhã. Aí ela chamou a doutora pegou e disse, olha, eu vou checar dessa vez, mas não pode estar checando direto, porque faz mal pra ela. Aí veio, me checou, tava com 4 centímetros de dilatação. Ela disse, olha, tá indo muito bem, tá evoluindo muito bem. Daqui pra 5 horas da manhã nasce essa menina. Aí eu, dando graças a Deus, né? Sei que passou 2, 3, e eu morrendo de dor, e vinha as dor. E de repente apareceu uma dor aqui embaixo, como se fosse cólica, que não passava. Nem no intervalo das contrações, essa dor passava. Aí eu, mãe, eu tô com uma dor que não passa. Ela ia dizer pra enfermeira, a enfermeira voltava e dizia, isso é normal, meu amor. O corpo da pessoa fica dolorido. A minha mãe já tive 4 filhos. O corpo da pessoa fica dolorido depois que pare. No outro dia, por causa da força que faz. Mas do jeito que tá aí o dela, não é normal. E nada. Quando deu 7 horas da manhã, a doutora veio me checar de novo. E ela assim, gente, lá é assim. Você fica com a pessoa que tá com você e pronto. Se você chamar as enfermeiras, elas ainda reclamam. Aí a doutora veio, me checou e disse, ainda tá com os mesmos 4. A mãe disse, a contração dela não vem direito. A contração dela vem uma, meia hora vem outra, meia hora vem outra. E é uma dor horrível, que ela fica toda roxa. Eu ficava toda roxa, gente, do pé à cabeça. Agarrava nas grades atrás assim, ó. Puxava e nada da menina descer. Aí ela disse, a menina tá muito alta. A doutora perguntou assim, pois então vamos esperar até 11 horas da manhã. Se ela não tiver, a gente parte pra cesárea.
Aí eu pensei, gente, se vai fazer a cesárea, faz logo. Eu não queria cesárea de jeito nenhum. Mas eu tava sentindo tanta dor que pra mim já era um alívio a cesárea. Aí eu fiquei, pedi pra fazer logo, ela disse não podia, que ia esperar e tudo. Aí pronto, mas quando deu 8 horas, a moça veio, uma das enfermeiras veio e disse assim, ó, a doutora vem já pra gente resolver o caso dela, porque ela já perdeu o líquido todo, não tem como esperar mais, né? Tem que fazer, vai fazer cesárea logo. Ai, eu respirei assim, deu um alívio tão grande. Aí ela chegou a outra enfermeira com o papel pra eu assinar, né, o termo de responsabilidade por causa da RAC. Aí pronto, já colocaram o acesso, já colocaram o soro. E eu fiquei lá esperando esperando a doutora vir. A doutora veio e disse, ó, a gente vai apelar pra cesárea, porque ela não tem uma ultrassom recente. Minha última ultrassom, gente, foi de agosto. Então não tinha como saber como a Liara tava. Não tinha como saber se ela estava encaixada, se tinha a quantidade de líquido, mas como já tinha perdido o líquido todo, de qualquer forma não importava, né? Mas não tinha como saber, ela ficou com medo dela estar com um cordão no pescoço, ou então, e lá no hospital não tinha como fazer uma ultrassom de emergência. Que foi, gente, pelo SUS, eu esqueci de avisar, de falar no começo, minha cesárea foi pelo SUS. Cesárea aqui é 2.500 e eu não pretendi ter cesáreas. Aí eu sei que fiquei esperando, só a gente tá só preparando a sala, o rapaz me já veio buscar. Pronto, fiquei esperando. Só veio chegar, gente, 10 horas quase. Faltava 10 para as 10 quando chegaram. Aí a enfermeira disse, ó, leva ela pra ir no banheiro fazer xixi, que a gente já vem buscar. Tá aí o rapaz esperando. Aí eu fui no banheiro, quem disse que eu fazia xixi? Eu tava tão nervosa, mas o meu medo, gente, era anestesia. Não tinha medo do corte da cesárea, não tinha medo da cirurgia, de nada, não pensava em outra coisa, só em morrer da cirurgia. Eu tinha tanto da anestesia, eu tinha tanto medo de morrer com essa anestesia, porque eu sempre achei terrível essa anestesia. Eu sei que eu fui, aí pronto, consegui fazer xixi e eu tava roxa, quase preta. Eu, mãe, olha a cor que eu tô. Aí a mãe disse assim, não, menina, isso aí é porque você tá nervosa, se acalma. Aí pronto, quando eu cheguei lá na sala eu já não tava mais roxa, já cheguei mais calma e tudo, ele colocou na cadeira, amarrou meu cabelo, botou aquela touquinha e tudo, e me levou pra sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá na sala, aí a moça falou, ó, vai sentar aqui. E isso, as contrações vindo, a coisa mais horrível do mundo. Aí sentei lá com as pernas penduradas, aí a moça disse assim, ó, a gente vai te dar anestesia local pra depois aplicar a RAC. Aí tá certo. Aí ela disse assim, você vai botar a mão no joelho, vai abaixar o queixo, encostar aqui assim, e vai relaxar os ombros. Aí pronto, a posição foi essa. Aí pronto, quando ela aplicou a injeção normal, a local, né, pequenininha. Não senti nada, nem picada da injeção normal. Acho que ela tava sentindo tanta dor, gente, que não dá nem pra sentir nada. Aí quando foram aplicar a anestesia geral, né, a RAC, ele disse, ó, a anestesia vai doer, pra anestesia doer vai depender de você. Quanto mais calma e relaxada você tiver, menos vai doer. Pronto. Ai, eu quero comprar esse batido na porta. Sim, aí quando ele pegou, aí pronto, fiquei relaxada e tudo, não senti nada da agulha da anestesia entrando. Nada, nem ele aplicando a anestesia, não senti nada, gente, nada, nem uma dorzinha. Assim que ele aplicou, foi instantâneo. Assim que ele aplicou, parei de sentir as pernas. Senti, mexer eu não parei de mexer a perna hora nenhuma. Já assisti outros depoimentos de parto cesárea que as mães disseram que não sentia a perna, não conseguia mover a perna. Eu consegui mover a perna o tempo todo. Eu não sentia a perna, mas mover eu movia. Esperem de novo. Tive que começar outro vídeo. Pronto. Aí o que aconteceu?
Assim que as pernas soltam, é rápido demais, gente. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Eu achava que ia demorar e tudo, mas não foi muito rápido. Colocaram minhas pernas em cima da maca, me deitaram, amarraram meus braços assim. Aí colocaram coisa do coração, o soro, a da pressão, botaram oxigênio. Aí ela começou, foi imediato, assim, não teve um tempo, isso vamos esperar a anestesia fazer efeito. Não, porque a anestesia fez efeito na hora. Então, você sente tudo. Você não sente dor, mas você sente tudo. Não tem dia e não sentir nada. Eu, pelo menos, senti tudo. Senti me cortarem, senti abrir, senti mexer lá dentro, sacode você assim como se fosse um boneco. Eu que sou magrinha, principalmente, fui sacudida mesmo. Aí pronto, sacudiram. Aí o rapaz que me deu a anestesia, ele ficava direto falando, dizendo assim, agora ela tá te cortando, você não vai sentir nada, mas você sente tipo tipo queimando, assim. Eu acho que é com um laserzinho que ela corta, que você escuta um barulhinho e sente como se estivesse queimando. Eu acho que é um laserzinho que ela usa. Eu sei que ele... Aí pronto, quando ela mexeu, ela disse, pronto, tá aqui. Aí ele disse, agora você vai sentir uma pressão na sua barriga. Foi na hora que ela pegou o braço, botou aqui, pra poder tirar a neném, né? Aí fez, prá. Aí, gente, assim que eu entrei, eu tava nervosa, eu comecei a rezar, sabe? Comecei a rezar, pedir a Deus pra que ela viesse saudável, pra que ela viesse inteirinha, que perfeita, respirando. Aí eu rezei. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi que no reflexo da lâmpada da mesa de cirurgia, dava pra eu ver. Aí eu fiquei olhando, né? Aí ela pegou, quando eu vi, eu só vi na hora que ela tirou mesmo. Que ela empurrou, que tirou, eu vi. Aí eu vi a cabecinha cheia de cabelo, a coisa mais linda. Aí eu disse, pronto. E na hora que ela saiu, ela fez só... Aí ele pegou e disse assim, vamos dar mais um chorinho pra fechar nas 10h10. Aí ela abriu o berreiro, deu um rasgo medonho. Aí pronto, minha primeira reação foi perguntar à doutora. A doutora foi menina mesmo? Aí ela pegou e disse, foi mulher, tu tinha dúvida ainda? Eu disse, não, é porque minha mãe... Eu contei aquela história, você já sabe, da minha mãe, né? Que quando ela engravidou, 3 ultrassons disseram que era menino. Quando já foi 8 dias antes da menina nascer, foi que ela soube que era mulher, já com o enxoval todo azul. Já pensou se a Liara é o Edni? Como é que pode? Toda rosa, que ela não tem nada de outra cor. Eu sei que, pronto, tiraram ela aí depois, eu perguntei assim, fizeram a sucção do nariz. Aí ela disse, ô mulher informada. Eu disse, não, é porque eu quero logo. Ela disse, não, se preocupe, já ela vai lhe mostrar. Disse, se quiser passar direto com ela, pode passar. Eu quero saber se tiraram, se fizeram a sucção do nariz. Porque aqui já teve 2 casos, 2 bebezinhos que morreram porque não foi feita a sucção do nariz, né? Que sabe que é a primeira coisa que tem que fazer para tirar os resíduos de dentro da criança. Aí eu disse, olha, mulher, ela tá fazendo. Aí fez. Daí eu ouvi, ela disse, escuta aí o barulhinho, tipo de aerosol. Aí escutei o barulhinho, realmente tipo barulho de aerosol mesmo. Pronto, a Liara tá gemendo ali. Vou apressar o passo porque a menina tá acordando. Aí fizeram uma sucção e levaram ela só me mostrou, ela não botou ela em cima de mim, nem nada. Ela me mostrou o rosto dela e disse, tá aqui sua bebê. Pronto. E eu já me acabando de chorar. Aí pronto, fiquei lá, me fecharam, me colocaram na outra maca e me levaram pro quarto. Gente, é uma sensação esquisita demais. A cirurgia eu achei bem legal, sabe? Achei bem massa mesmo fazer a cirurgia, assim, de você sentir a pessoa mexendo dentro de você. Eu achei legal. Se não tivesse o resguardo, se o resguardo não fosse tão doloroso, valia mais a pena. Mas eu não indico, gente. Se você puder ter normal, tenha seu bebê normal, porque o resguardo, o bicho pega, sabe? Eu tô com 7 dias, fiz ontem 7 dias de resguardo.
E o negócio é pegado. E você sofre, você chora. Então, se puder ter normal, opte por ter normal. Não opte por ter cesárea. Eu já decidi. E se eu tiver outro filho, eu vou ter cesárea? Eu vou. Por quê? Porque eu tenho medo. Por já ter tido cesárea, eu sempre sou magra demais, eu tenho medo de, sei lá, eu vou esticar e abrir, eu não sei. Mas se eu tiver outro filho, eu pretendo que seja cesárea. Mas eu indico a todas as minhas amigas que estão grávidas que tenham seu bebê normal. Sim, me levaram pro quarto. Quando eu cheguei lá no quarto, o Luiz já tava lá. Porque não pode, gente. O pai não pode entrar aqui, não pode entrar na sala. Não pode entrar ninguém com você na sala de cirurgia. Eu sei que quando eu cheguei, ele já tava no quarto. Tava com ela nos braços, chorando. Ele, e ela não, ela bem caladinha, ele chorando lá. Porque ele é muito emotivo. Ele já ficou chorando quando eu saí pra ir pro hospital. E ele tava com ela lá quando eu entrei. E você não se mexe, gente. Você fica lá deitada numa maca e eles te colocam em cima da cama, assim, parece um defunto. Vem 2 pauzinhos assim na cama, parte você, puxa e deixa lá. Eu vou fazer depois outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo pelo que eu tô vendo. Peço que tenham paciência pra assistir. Porque relato é relato, né? A gente tem que contar tudo detalhadamente do que passou. Eu passei pra minha anestesia, deixar de passar o efeito da anestesia, foram 4 horas. A doutora disse que eu tinha que passar, gente, 4 horas sem falar. Eu não consigo. Mas, ela disse, explicou, por causa dos gases e tal. Então, fiquei as 4 horas sem falar. Aí a mãe trouxe ela já nasceu esgalamida. Gente, esfomeada mesmo. A menina já nasceu comendo os dedos. Aí, pronto, quando foi... Aí depois das 4 horas, a anestesia passou o efeito, mas eu não tive esse negócio de... Aí quando a anestesia passou o efeito, meu Deus, tive a pior dor do mundo. Não tive. A minha cirurgia não doeu. Ela não doeu hora nenhuma, ela sempre foi sequinha, bem enxutinha, nunca... Até agora, pelo menos, ela não inchou, ela não inflamou, não supurou, não fez nada. Minha cirurgia tem 9 pontos, ela é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tipo um sorriso do Coringa. Ficou lá embaixo, acho que eu posso vestir uma calça, centropê, né, que chama, antigamente. Lá no pezinho da barriga não vai dar pra ver, é bem lá embaixo, tipo, quase no meio mesmo, assim. Bem na testa, como a gente chama. Mas não dá pra ver, são 9 pontos. Eu achei o espaço muito grande, gente, é quase 2 dedos assim, de um ponto pro outro, dos 2 dedos meus, né? Pois é. Aí, a minha primeira noite foi tranquila, não senti dor, não senti nada. Só fome, né? Porque a gente não pode comer nada até outro dia. Nem água não pode beber. Eu sei que... Pronto, fiquei lá, a mãe botou ela pra mamar. Deus, graças a Deus, Deus me deu leite. Gente, eu passei a gravidez todinha pedindo, vocês sabem disso. A Deus que me desse leite pra minha filha. E ele me deu muito, graças a Deus tenho muito leite até agora. Deixa eu ver o que tem mais pra dizer. No outro dia pela manhã, a mãe levou ela pra banhar. E... Aí pronto, ela chorou, ele só chora pra tomar banho. Eu fiquei no hospital 3 dias. Então ela tomou a vacina no 2º dia. Pra tomar a vacina ela não chorou. Só chora mesmo pra tomar banho. Aí pronto, no outro dia eu tive que tomar banho. Gente, quando eu levantei pra tomar banho, veio a merenda, né? Veio o café. Aí a outra menina que tava na sala comigo, ela sentou. Só que eu não sentei, porque eu não consegui, doía muito, eu não consegui sentar. Aí fiquei deitada até a hora de tomar banho. Pra quê, né? Quando eu desci, que fui tomar banho, eu passei mal. Gente, foi uma sensação insuportável. Uma sensação que eu achei, não, vou morrer aqui. Mãe, eu tô passando mal, mãe, que é isso? Eu não entendia nada, minha vista ficava escurecendo.
E ficava escurecendo assim, pontos aleatórios, sabe? Não escureceu toda de uma vez a vista, ficava escurecendo, clareando, escurecendo, clareando, escurecendo, clareando. E eu não conseguia ficar em pé e me vinha vontade de vomitar, mas graças a Deus não vomitei, porque se eu vomitasse tinha arrebentado todos os pontos, porque eu faço muita força pra vomitar. Então eu teria arrebentado os pontos. E graças a Deus não arrebentou. Aí pronto, passou uns 10 minutos e eu escorado assim na mãe, a mãe alisando minha cabeça. E ela dizendo, ó, vai passar, tenha calma, não se afogue, já passa, já passa. Tô dizendo, gente, minha mãe foi um anjo ali dentro pra mim. Aí passou, aos pouquinhos eu consegui tomar banho, não senti dor. Eu sentia mais dor no bico do seio, porque tava todos os dois feridos já. Porque no que meu seio muito pequeno, aí e eu não podia sentar pra dar de mamar, eu tinha que ficar de lado. Botava a cabeça da Liara aqui, aí ela puxava só o bico. Aí fez aquela... sabe como é? Aí ficou todo ferido. Aí foi a única coisa que doeu. Mas a cirurgia não doeu. Eu não tive aquele fluxo de sangue que todo mundo diz. Ah, quando levanta, lastra o chão de sangue. Não. A primeira noite saiu muito sangue. Quando eles trazem você, eles não colocam absorvente. Eles botam muito de pano. Aí eu senti sair muito sangue. Quando começou a sair, era de madrugada, saiu um monte de sangue. Mas quando eu levantei, nem pingou. Nem pingou no chão. Eu sei que eu botei um absorvente, fiquei até outro dia, nem sinal, só umas gotinhas assim. Pronto, tomei banho e não podia vestir meu camisola, gente. Eu nem fiz vídeo de mala da maternidade, porque eu achava que a Liara ia esperar e ela resolveu não esperar. Então, eu não fiz vídeo da mala da maternidade, mas eu levei 3 camisolas. E não usei nenhum. Porque eles não deixaram. Eles mandaram usar o camisola do hospital. Aquele lá que você fica com a bunda de fora. Continuando, eu acho que eu parei... não sei. Mas vou... porque a câmera descarregou, gente. Tô filmando o celular. Pronto, foi mais isso. Aí a primeira noite eu pedi remédio, porque tava dando umas dorzinhas, mas não era nada demais, era só incômodozinho, só um incômodo mesmo. Não senti dor nenhuma na cirurgia. Aí foi na quarta-feira eu vim pra casa, a gente recebeu alta 8 horas da manhã. Tudo ótimo com ela, graças a Deus. A pediatra veio, olhou, só perguntou se ela estava fazendo cocô. No primeiro dia ela não fez. Aí ela foi lá, fez aquele estímulo, deu um Luftal e tudo. Aí ela fez, começou a fazer. A gente veio pra casa. No dia que a gente chegou em casa, ela teve uma febrezinha. Mas foi passando, sabe? Ela foi com quase 39. Mas também foi só esse período. Acho que é a questão do clima que vai... muda, né? Gente, desculpa, eu tô meio lesada ainda, porque ontem ela não dormiu à noite, dormiu pouca coisa, aí a gente tá meio baqueada, eu e minha mãe. Por enquanto minha mãe tá dormindo comigo no quarto, mas acho que com um mês é que ela vai voltar. Meu corpo já quase voltou ao normal. Eu só tô sofrendo muito com gases, gente. Tá enchendo muito de gases na minha barriga. Eu tava tomando cefalexina, anti-inflamatória, mas parei porque pra mim não tô sentindo nada na cirurgia em si. A única coisa que tá incomodando realmente é a minha barriga, que tá com esses gastos, com essas coisas. Mas vai passar, 7 dias ainda agora. Vou tirar os pontos na quinta-feira. Liara já fez teste do pezinho. Já tem vacina marcada para dezembro. E ela é um anjo. Come demais, mas é um anjo. Graças a Deus come demais. Ontem, gente, eu quase chorei. Porque ela não estava querendo pegar o peito, não sei porquê. O sono dela não ferrava de jeito nenhum. Ela não pegava no sono. Ficava assim, dormia, ficava...
bem se bulindo. E não pegava o peito de jeito nenhum. E eu já chorando. E meu marido mandando me acalmar, que ia passar pra mim, eu não ia conseguir produzir leite direito. Que eu tinha que me acalmar. Que ela ia pegar e tal. Mas pronto, foi mais isso. E, gente, acho que é isso sobre a minha cirurgia. Vou fazer um relato do resguardo. Quando eu completar os 45 dias, eu conto pra vocês mais ou menos como que tá sendo, os peitos tá vazando. Então eu conto pra vocês, tá? Beijinho, tchauzinho, até o próximo vídeo.